Olá, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos, bem-vindas a mais esta live. A pessoa idosa em tempos de pandemia. Hoje nós temos a alegria de ter aqui como convidados a irmã Emily e o seu Paulo. Nós vamos já conhecer um pouquinho mais dele. Nós estamos fazendo, então, essas lives com o objetivo de ajudar a gente a conviver também nesses tempos de pandemia, mas procurando trazer, então, esses temas que dizem respeito diretamente à vida das pessoas, como que tudo isso tem afetado a vida das pessoas, mas também como que nós podemos contribuir, aonde a gente está, no trabalho que a gente faz, na casa onde a gente mora, enfim, onde a gente está, a gente possa, de fato, contribuir para que a vida das pessoas seja muito melhor de se viver. Né? A gente sabe que nesses tempos de isolamento social, as coisas vão ficando difíceis, né? Mas a gente precisa se cuidar e ajudar as pessoas a se cuidarem, né? Então, permitir também que as pessoas cuidem da gente, né? Então, irmã Emily, eu vou apresentar aqui a irmã Emily Lucy Bush, ela é apóstola do Sagrado Coração de Jesus, coordenadora do Centro de Assistência Social Divina Misericórdia, ela também é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Curitiba, e ela é assistente social. Então, irmã Emily, muito bem-vinda entre nós. Obrigada, Salete, obrigada pelo convite, por estar aqui hoje conversando com vocês. E vamos lá, né? Isso, vamos lá. E também temos a alegria de ter aqui conosco, nessa roda de conversa, o seu Paulo Leite Santana. O seu Paulo é coordenador da Pastoral da Pessoa Idosa, da paróquia São Rafael, lá no SIC. O seu Paulo é casado com a dona Maria Helena. Dona Maria Helena e o seu Paulo tiveram 5 filhos e tem 9 netos, né, seu Paulo? Também Exatamente. ele é conselheiro, também suplente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Então, junto com a irmã Emily, fazem uma dupla aí, representando o Centro Social Divina Misericórdia. E o seu Paulo também participa do Centro de Convivência para Pessoas Idosas do Divina Misericórdia, no SIC também. Então, muito bem-vindo, seu Paulo. Obrigado, Salete. Boa noite para você e para a irmã. E agradeço o convite. Agradeço o convite para a gente estar aqui hoje e vamos nessa roda de conversa tentar a colocar aquilo que a gente tem de conhecimento, né? Isso mesmo. Então, a nossa roda de conversa hoje vai girar em torno dessa questão, então, da pessoa idosa e nesses tempos, em especial, de pandemia. Para isso, nós queremos convidar você que está nos acompanhando para que também possa, nos comentários, fazer os seus comentários, suas observações, tirar dúvidas, e na medida do possível, sendo do alcance dos nossos convidados, de nós, nós vamos procurar, então, fazer essa conversa, esclarecer muitas coisas e aprender muitas coisas, né? Porque temos aí o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, acho que muitas pessoas nem sabem que existia esse conselho, o que faz, então nós vamos conhecer um pouquinho. Então, eu convido que vocês possam aproveitar aí nos comentários e vamos iniciar a nossa roda de conversa, então. A irmã Emily, uns 10 minutinhos iniciais para a gente começar essa roda de conversa, vai falar um pouquinho, então, sobre o Conselho Municipal. Então, a palavra é sua, irmã Emily.
Obrigada. Boa noite, seu Paulo, né? Boa noite a Salete e a todos aí que estão acompanhando a gente nessa live sobre a pessoa idosa. Então, a Salete me pediu, né, para, em primeiro lugar, apresentar, falar um pouquinho com vocês sobre o Conselho Municipal, que eu represento, né, eu represento o Centro de Assistência Social Divina Misericórdia, a entidade onde eu trabalho, né, nesse conselho, e nesse momento eu estou na presidência do Conselho Municipal, que a gente chama o CMDPI, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Curitiba. Né? E o que são os conselhos de direito? Os conselhos, eles são uma conquista desde a Constituição Federal de 88, para garantir a participação da sociedade civil na formulação, no controle das políticas públicas na administração pública. Né? Eles são organismos, espaços, assim, democráticos, deliberativos, de discussão e de controle social. E eles são muito importantes para fortalecer a democracia, né? A participação direta, né, da sociedade na condução das políticas públicas para o povo, né, e nas diversas áreas. Então, nós temos conselhos de direito da criança e do adolescente, da assistência social, da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, né, são vários conselhos de direitos que existem no Brasil e aqui em Curitiba também. Então, o CMDPI, ele esse espaço, né, de formulação, fiscalização, promoção e defesa das políticas públicas para a pessoa idosa na nossa cidade, né? E como que é formado um conselho? O conselho, um conselho municipal, ele tem a gente chama paridade, significa o mesmo número de conselheiros, de representantes do poder público e da sociedade civil, né, para que as discussões, a votação tenha essa igualdade, né. Então, atualmente, nós temos 10 representantes das secretarias do governo municipal e 10 representantes da sociedade civil. E quem são esses representantes da sociedade civil? São pessoas que fazem parte, que representam organizações constituídas da sociedade civil, né? Nós chamamos as OSCs, né? As organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Ou organizações da categoria, né? Por exemplo, organizações que são ligadas à defesa dos direitos das pessoas idosas, certo? Então, por exemplo, né, no nosso conselho hoje, quem que são os membros da sociedade civil? A nossa entidade aqui, que é o Centro de Assistência Social Divina Misericórdia, porque nós trabalhamos também com a pessoa idosa, a Ação Social do Paraná, que tem lá o Asilo São Vicente, a Socorro aos Necessitados, que tem o Asilo do Tarumã, né? A Pastoral da Pessoa Idosa, que o seu Paulo também faz parte, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, né? A Santa Casa que tem ali na Praça Rui Barbosa, que atendem muitas, acho que mais de 50%, não sei, de atendimentos deles de pessoa idosa. A Associação Fênix, que também atende esse público, o Instituto Paranaense de Cegos, a Associação Nacional de Gerontologia, o CRES, que é o Conselho Regional de Serviço Social, e o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia. Então, são as 10 entidades da sociedade civil organizada que escolhem os seus representantes, e daí tem toda uma votação, uma eleição que é feita. Quem vota também são outras instituições, e essas próprias que se inscrevem para poder votar, e aí as mais votadas ocupam os cargos, né, as cadeiras lá do conselho. E aí, da parte governamental, é o prefeito com os secretários, que escolhem, né, ali os representantes que vão atuar no conselho, né. Nesse momento, estão participando do Conselho do Idoso os representantes da FAS, da Secretaria de Saúde, da Secretaria do Governo Municipal, da SMELG, né, que é Esporte e Lazer, da Fundação Cultural,
da Secretaria de Educação, da URBS, do IPUC, que é o do planejamento, da SM-SAN, que é do abastecimento, da alimentação, e a Coab. E assim, como que funciona, né? Nós temos reuniões mensais, tudo que nós discutimos, todas as demandas que vêm para o Conselho, são divididas por áreas, por temas, né? Então, nós temos 4 comissões atualmente no Conselho da Pessoa Idosa. A Comissão de Políticas Públicas, que nós, né, o seu Paulo e eu integramos, a Comissão de Financiamento, que é responsável pelos processos de prestação de conta, aprovação de projetos, né, e tal, e de trazer para o Conselho algumas questões sobre o Fundo da Pessoa Idosa. Daí tem a Comissão de Normatização e Cadastro, que cuida de toda essa parte de normas, de legislação, regimento, resoluções, aprovar inscrições e renovação das entidades no Conselho, e tem a Comissão de Comunicação, que é responsável por toda a divulgação, propagandas, campanhas, a capacitação, a formação dos conselheiros, né, e também da sociedade como um todo, sempre dentro daquilo que faz parte da política da pessoa idosa, né? Então, a gente se reúne uma vez por mês para as reuniões de comissão, então, os conselheiros de cada comissão se reúnem para discutir as demandas ali, os temas, e levam tudo que se discute na comissão para a reunião da plenária, que acontece também uma vez por mês, né? Então, atualmente, a gente está fazendo, geralmente, né, os calendários nossos eram a primeira quarta-feira do mês, pela manhã e até a hora que vai, as reuniões de comissão, e na segunda quarta-feira do mês, também começa às 9 da manhã e vai até a hora que der, as reuniões de plenário, né? Por conta aí da pandemia, a gente teve que dar várias mexidas no nosso calendário, porque vem outras demandas, outras emergências, então a gente teve que fazer várias reuniões extraordinárias, teve que fazer outros dias da semana e do mês, né? E como é por videoconferência, então o pessoal da Secretaria Executiva que apoia os conselhos e que presta toda a assessoria para nós, então elas não conseguem acompanhar virtualmente um monte de reuniões ao mesmo tempo, né? Então a gente teve que dar uma mexida aí nos calendários, às vezes não bate certinho ali na quarta-feira, como estava previsto no início do ano. O que mais que eu posso falar para vocês? Quem que pode participar, né, dessas reuniões do Conselho? Não é só para os conselheiros, ao contrário. O ideal seria que o maior número possível de pessoas pudesse estar participando. Claro que agora por videoconferência fica um pouquinho limitado, porque dependendo do aplicativo tem um número mínimo, né, um número máximo de pessoas que pode entrar, acessar, mas elas são abertas e mesmo quando são presenciais, também as pessoas podem ir participar como ouvinte, podem, né, ter direito à voz também, falar, dar a sua opinião, perguntar, e é muito importante, seria, assim, um sonho, né, que toda a sociedade se organizasse para estar participando das reuniões dos conselhos, não só do CMDPI, mas nos outros conselhos também, então, que o pessoal, né, os pais, os jovens, os adolescentes fossem lá no Conselho de Educação, por exemplo, né, ou as pessoas com deficiência que pudessem participar das reuniões do Conselho da Pessoa com Deficiência, as crianças, né, outras pessoas que trabalham com criança e adolescente, participar do Conselho do CONTIBA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, porque é uma forma de você estar também fiscalizando ali, né, controlando, sugerindo, apresentando propostas, é muito importante a participação da comunidade, do povo, né, dos usuários, nesses espaços, nessas reuniões. Lá no Conselho mesmo da Pessoa Idosa, a gente está até com saudade, tem o seu Urandi, não sei se ele está acompanhando a gente hoje, né, assistindo, mas a gente está até com saudade do seu Urandi, ele é um idoso da comunidade, ele não faz parte do Conselho, mas quando era presencial, antes da pandemia, ele não perdia nenhuma reunião do Conselho.
E sempre ele tinha lá alguma sugestão, alguma crítica, alguma reclamação para fazer, ele está sempre cutucando os conselheiros lá. Por quê? Porque ele quer o melhor para as pessoas idosas da cidade, né? E é isso, esse é o objetivo dos conselhos, né? Tá defendendo, tá garantindo os direitos da pessoa idosa, que as políticas públicas se organizem melhor e consigam atender de forma melhor esse público que esse conselho está atendendo, no nosso caso, a pessoa idosa, né? Então, no momento a gente está aí com as reuniões virtuais, mas as pessoas que queiram participar, podem entrar em contato com a Secretaria Executiva dos Conselhos na fase, e elas encaminham o link e a pessoa pode participar da reunião tranquilamente. Que bom, a gente já consegui perceber a importância de uma política pública como essa, né? E uma conquista, irmã Emily, que vem com toda a questão da Constituição de 88, que é a Constituição dos Conselhos de Direitos. Ou Sim. seja, é a participação, como você falou ali, é paritária, né, do governo, do poder público, mas também da sociedade civil organizada. Isso é fundamental para a gente se perceber enquanto sociedade que somos, né? Contribuir para que as políticas públicas de fato se efetivem sempre mais no nosso país. Quero aproveitar para desejar as boas-vindas a quem está chegando. Já estão alguns comentários, já vamos ler, mas eu gostaria de trazer um dado importante, que no Brasil nós temos a quinta população, a quinta maior população de idosos do mundo. São 28 milhões de pessoas com mais de 60 anos ou mais aqui no Brasil. Então, isso significa 13% da população. Então, não é pouca gente, né? Muita gente Não. que merece um olhar do Estado, que merece essa preocupação, porque pelo nível de vida que as pessoas vão tendo, a sobrevida vai aumentando, e a gente precisa ter esse olhar carinhoso com quem tanto contribuiu com as famílias e com o país em geral, né? E o IPARDES fez uma pesquisa, isso em 2017, né? Que em 2022, a população em Curitiba será de 25%, a população de idosos. Então, existe essa expectativa, essa perspectiva de que no ano de 2022, a população idosa em Curitiba seja 25% da população. Então, é um quarto da população. Então, de fato, enquanto poder público, enquanto políticas públicas, precisa se pensar em todos os âmbitos, né, irmã Emily? Inclusive, no ano que vem já, a previsão é que o número de idosos em Curitiba já supere o número de crianças e adolescentes. Exatamente. Já para o ano que vem, né? Então, a pirâmide etária famosa, ela já está se invertendo, né? Ela já não é mais assim, ela já está ficando ao contrário, né? E o número de idosos tende a crescer cada ano mais. Isso traz muitas demandas aí para o município, né? A cidade precisa se organizar para dar conta desse número grande de idosos e para dar conta da qualidade de vida dessas pessoas, né? Então, por isso a importância do conselho, de um conselho atuante, para estar junto aí com o poder público, né? Garantindo que as políticas públicas estejam com um olhar cuidadoso, atento para essas necessidades desse público. Isso mesmo. A gente já agradece, as pessoas estão dando boa noite, e aí fala, né, que boas informações aqui. E aí a gente agora vai ouvir um pouquinho, depois voltamos aí com a irmã Emily, você já pode também deixar os seus comentários aí, se tiver alguma pergunta referente à questão do conselho, logo mais a gente vai ter mais informações.
E aí queremos ouvir do seu Paulo. O seu Paulo participa, então, da Pastoral da Pessoa Idosa, ele é coordenador lá na Paróquia São Rafael. Nós queremos conhecer um pouquinho como que funciona, seu Paulo, a Pastoral da Pessoa Idosa. Para quem está aqui nos acompanhando, não conhece, de repente, onde essa pessoa está, não tem Pastoral da Pessoa Idosa, e quem sabe, com o testemunho que o senhor vai trazer para nós, vai apresentar aí vontades para que as pessoas também criem a Pastoral da Pessoa Idosa. Opa, tivemos um probleminha na internet. A internet deve estar lenta lá. Seu Paulo. Bom, até que seu Paulo retome, aí vou ver um comentário aqui, né, que o Antônio Bess fala, né, defender a vida sempre. Irmã Emily trabalha com crianças e adolescentes. Opa, seu Paulo, voltou. Voltou. Então, a Pastoral da Pessoa Idosa é um organismo vinculado com a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E ela foi idealizada pela saudosa doutora fez um trabalho... Estão me ouvindo, né? Travou um pouquinho, seu Paulo. Travou um pouquinho. Se o senhor puder repetir sobre a doutora Zilda Arnes para o pessoal? Sim, beleza. Então, como eu estava dizendo, a Pastoral da Pessoa Idosa é um organismo vinculado à CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e foi idealizada pela saudosa doutora Zilda Arnes Neyman, que também fundadora da Pastoral da Criança, e foi fundada em 5 de novembro de 2004. E atualmente ela atua em 1000 municípios e todos os estados brasileiros. Sua sede nacional é situada em Curitiba. Ela conta com 25.000 líderes comunitários que faz o acompanhamento mensal de 170.000 pessoas idosas. Então, é um trabalho muito importante, né? Porque justamente aquela pessoa idosa que estava na ativa e mesmo depois de idoso na ativa, às vezes hoje ele não tem condições por motivos até da idade e também por motivo de saúde. E a pastoral faz essa ligação, vai até ela mensalmente fazer a visita. A implantação dessa pastoral, o que precisa nas paróquias? Precisa, primeiramente, fazer a divulgação. Segundo, cadastrar o pessoal que está disposto a trabalhar. Em seguida, fazer a capacitação. São 2 dias de capacitações. Pessoal, a equipe da diocese, a equipe diocesana, faz esse trabalho de capacitação. E no final da capacitação, nós recebemos 2 livros, que esse aqui é o caderno de fazer as anotações, o cadastro de todas as pessoas que é visitada. Este aqui é o guia do líder da pastoral. É onde está todas as normas da pastoral. E quase que em primeiro lugar, a Bíblia, a palavra de Deus.
Por quê? Porque a pastoral trabalha baseado na palavra de Deus. Então, continua o trabalho assim, né? A metodologia da pastoral da pessoa idosa é baseada justamente na palavra de Deus e especificamente no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo de 34 a 44, a multiplicação dos pães. Justamente porque, como houve a partilha lá dos pães, também há a partilha da pastoral da pessoa idosa com as pessoas idosas e com os familiares também, né? Os líderes comunitários da pastoral da pessoa idosa leva até as pessoas idosas a ternura e o amor de Deus para que sejam confortadas, né? Os passos da pastoral da pessoa idosa são ver, julgar, avaliar e celebrar. Ver. O líder vê a realidade da pessoa idosa, o contexto familiar, comunitário e socioassistencial. Depois, o julgar. O líder busca conhecer os serviços que existem na região, e, iluminado pela palavra de Deus, procura compreender a situação para ver o que fazer. O agir. As visitas domiciliar e mensal, de forma continuada e orientada pelos líderes para a pessoa idosa, como manter uma vida saudável. E sobre alimentação. A orientação de tomar água, de fazer exercício físico, como evitar quedas, que nós que somos idosos caímos meio à toa, né? O tapetinho que sempre tem no meio da casa, que aquilo ali é bom porque fica quentinho e tal, mas quando dá uma escorregada também, o estrago é grande, né? Melhor evitar, né? Cai. E no final dessa visita, é preenchido o caderno de acompanhamento da pessoa idosa. Esse caderno, todo mês, o líder faz o preenchimento dele, fazendo avaliação da situação do mês passado da saúde e de um modo geral da pessoa idosa, e é anotado tudo, né? Então, nessa época de pandemia, não podemos visitá-los presencialmente, mas trabalhamos não deixamos eles sozinhos. Trabalhamos com ligação, mensagem, áudio e muitos até o vídeo, né? Todos os líderes ligam para as pessoas, às vezes 2 vezes por mês, para saber como é que estão, dar uma orientação, porque queira ou não queira, eles não, nesse momento aí de pandemia, tanto nós como eles não estão muito bem, e a gente tenta sempre estar próximo, solidarizando com eles e levando uma mensagem de conforto, uma mensagem de animação, né, para todos eles. Dá um testemunho de mim. Essa pandemia, no começo, para mim foi pesado. Eu quase entrei em depressão. Então, era uma angústia total, dor de estômago, um chorinho meio contínuo, mas, graças a Deus, eu comecei a ter um acompanhamento homeopático
e com acupuntura, e deu uma controlada. Graças a Deus, hoje eu estou bem. Então, o da pastoral que eu tinha para colocar é mais ou menos isso, né? Sabendo que no momento que a gente faz a visita, que o líder faz a visita, ele faz toda uma análise de como está a vacinação da pessoa, orienta aqueles que não têm a vacina da pneumonia tomar, porque fica muito parado e pode dar pneumonia, né? Então, a gente orienta e tem um grande resultado, porque muitas pessoas já vai buscar o posto de saúde e consegue a vacina contra a pneumonia, né? Acho que é isso. Obrigada, desde já, seu Paulo. Nós já voltamos a conversar um pouquinho mais. Irmã Emily, talvez você poderia falar um pouquinho, e de repente seu Paulo também deve ter elementos, dados que tragam essa realidade. Não só agora em tempos de pandemia, mas a gente tem relatos, infelizmente, né, de violação dos direitos das pessoas idosas, violência doméstica contra as pessoas idosas. Vocês conseguem, a partir da pastoral da pessoa idosa e também a partir do conselho municipal, é possível ter esses elementos, ter esses dados? Chegam até vocês denúncias desse tipo de situação? Infelizmente, né? Nós aqui no Brasil ainda não temos uma cultura de cuidado, de valorização, de respeito, né, da pessoa idosa como ela merece, né, e como em alguns países do mundo se tem, né. Uma das funções do Conselho Municipal da Pessoa Idosa é justamente receber, né, denúncias, reclamações, notícias, né, petições, reclamações, denúncias de violação de direitos das pessoas idosas. E, inclusive, esse é um debate que nós estamos tendo desde que eu entrei no Conselho, na Comissão de Políticas Públicas, que chegam as denúncias. E quando eu entrei lá, era uma coisa assustadora, assim, às vezes a gente ficava a reunião de comissão inteira só tratando de denúncias de violência, né, de violação de direitos. E aí a gente começou a perceber, assim, a necessidade. Primeiro a gente se deu conta, se deparou com uma dificuldade da gente monitorar o que acontecia com essas denúncias, porque a gente recebe ali, a gente faz os encaminhamentos para os órgãos, né, públicos, com aqueles que têm que tomar as providências, né, e aí depois eles dão um retorno para a gente, mas como as coisas às vezes não acontecem, né, de um dia para o outro, tem muita burocracia às vezes envolvida, e às vezes a pessoa vai lá fazer a visita, não abre, não encontra, então tem várias situações ali nesse atendimento, e nós começamos a perceber no Conselho uma dificuldade muito grande de monitorar o que acontecia com essas situações. E, para piorar, o que acontece? O Conselho não é o único órgão que recebe denúncias em Curitiba, né? Nós temos diversos canais de denúncias, o Disque Idoso, que é aquele 0800 41 0001, tem o Disque Denúncia, o Disque 181, tem o Disque 100, tem o 156 da Prefeitura, tem os e-mails da Secretaria de Justiça, tem as notificações obrigatórias da rede de proteção, que quando o idoso, por exemplo, chega machucado ou aconteceu alguma situação que ele foi na unidade de saúde ou numa UPA, então ali elas fazem a notificação obrigatória, ou no próprio CRAS, né, no CREAS, tem vários órgãos
do município que compõem a rede de proteção, algumas instituições também que atendem idosos, por exemplo, nós, do Centro de Assistência aqui, no SIC, nós também fazemos parte da rede de proteção. Se a gente percebe, né, e verifica uma situação de violência, nós também podemos notificar, né, a rede de proteção de um idoso que está sofrendo violência, por exemplo. Então, em Curitiba existem vários instrumentos de formas de denunciar a violência contra a pessoa idosa. E o que acontece? Esses canais, eles não conversam entre eles, né? Eles não estão integrados. Então, já faz uns 2, 3 anos no Conselho que nós estamos batalhando para criar um sistema integrado que não existe no Brasil. A gente já deu uma pesquisada, assim, para ver se em algum lugar eles já têm algum modelo para a gente se basear, e não tem. E a gente tá lutando lá nas nossas reuniões da Comissão de Políticas para tentar criar um sistema integrado de monitoramento das denúncias de violação de direitos contra a pessoa idosa, né? E daí nós estamos, né, numa discussão já há alguns meses com o pessoal da rede de proteção, porque eles já têm uma integração maior entre as diversas secretarias e órgãos e tal, e eles atendem a violência, né, situações de violência contra a criança, adolescente, as mulheres e as pessoas idosas. Então, é bem amplo o trabalho da rede de proteção. Então, nós estamos aí do Conselho conversando com eles para tentar entender como fazer funcionar essa integração, esse sistema, né? E uma das coisas que a rede de proteção tem identificado é justamente a subnotificação, que é uma coisa muito grave, né? Se nós formos ver os dados de violência contra a pessoa idosa, eles já são alarmantes, na verdade, né? Eu estava até dando uma pesquisadinha para ver se eu achava dados mais atualizados, assim, e eu só achei do ano passado, na verdade, né? Lá de Brasília, foram algumas estatísticas, assim, né? As principais agressões que os idosos sofreram a psicológica, 26% de todas as denúncias, depois a negligência, 23%, violência financeira, né, porque quando existem essas situações de estelionato, né, de extorsão, de pegar o idoso, colocar no carro, levar lá para tirar o dinheiro do banco, isso também é violência, né? Se caracteriza como violência financeira. A agressão física, daí está com 15%, e o abandono com 13%. Vejam só, ali, esses são os dados lá de Brasília, né? Eu não consegui pegar aqui os de Curitiba, mas agora, durante a pandemia, essas denúncias aumentaram. Só de março a junho foram 474 casos denunciados lá em Brasília. Isso representa 50% de todos os casos de 2019, né? Então, só nos 4 meses da pandemia, a gente já vê como aumentou essas situações de violência. E ainda a gente pensa, isso são os casos que foram denunciados, e todos os outros que não são. Então, nós precisamos, né, como sociedade, criar em nós uma cultura de cuidado, de proteção e de não omissão. Porque se você vê, você sabe que está acontecendo uma violência, uma violação de direitos da pessoa, você está sendo conivente, você está sendo dessa situação. Então, é preciso denunciar. E existem meios de fazer a denúncia anônima, né? Quando você se sente em risco também por fazer essa denúncia, né? Então, até estão falando ali, importante sabermos onde denunciar. Não sei se o Giovanni consegue colocar na tela ali, mas tem no último slide, eu coloquei vários canais de denúncias, né? O Disque Idoso, como eu já falei, que é o 0800 41 0001, né? Mil ao contrário. Daí o Disque Denúncia 181, o Disque 100 e 156 da Prefeitura. E também tem
às vezes, alguns e-mails ali que você pode fazer a denúncia por e-mail, que daí seria interessante colocar ali na tela, porque é muita letrinha, né, para estar falando. Sim. Você está trazendo esses dados e essa preocupação da subnotificação, né? Isso também a gente vê nas questões de violência contra a mulher. A gente pode pensar que é algo assim, porque geralmente toda essa violência ela é causada dentro das casas, né? Então, Inclusive, em todas as estatísticas em relação à pessoa idosa, os agressores, a maior parte dos agressores geralmente são os filhos, né? São os filhos ou outros familiares. Isso é mais grave ainda, né? Aqueles que deveriam cuidar, zelar pela proteção dos seus pais, né? É complicado. Então, essa toda uma questão e que exige de nós, né, irmã Emily, seu Paulo e todos que estão nos acompanhando, exige de nós também uma inserção na vida dessas pessoas, porque cabe a nós também cuidar, certo? Então, cuidar das vidas todas, né? Quando nós falamos em vida plena, nós queremos que as pessoas envelheçam, cheguem o máximo que é possível, mas com dignidade, né? Então, isso faz parte também da dignidade humana, de ter essa questão do respeito. E aí, quando a gente perceber situações de violência em todos os sentidos, isso que a irmã já trouxe, cabe, sim, a sociedade intervir também, né? A partir das denúncias, e aí depois a gente vai passar aí novamente os canais, ó, já está passando aí Disque Idoso, Idose, Disque Idoso, 0800, então, né, tudo aí. Na pastoral da pessoa idosa, né, a partir, mesmo agora, na pandemia, que vocês, como o senhor relatou para nós, a gente não pode se visitar, né, não pode, como diz o Antônio ali, eu vi, o Antônio falou assim, seu Paulo, dá vontade agora de ir aí lhe dar um abraço. Né, a gente realmente sente essa vontade, né, de estar próximo das pessoas, de nos abraçar, mas como isso não é possível agora, porque o carinho que a gente dá para cada um de nós é estar se cuidando, né? Então, esse é o carinho que a gente pode fazer agora. Seu Paulo, mesmo nos telefonemas, no áudio que o senhor está fazendo com as famílias, com os idosos, o senhor sente alguma questão de violência ou, por enquanto, né, não sentiu nada, né, nessa questão? Como é que está isso? Não, agora na pandemia eu não percebi isto, né? Agora, quando a gente vai visitar presencialmente, a gente percebe que existe muita, principalmente na área financeira, né? Porque o filho, o genro, alguém pega o cartãozinho lá e começa a fazer conta, né? E daí vai diminuindo e quem vai passar situação difícil com isso é a própria pessoa idosa, né? Porque se a renda dele está sendo consumida além do que é o normal, vai faltar no fim do mês, né? Mas a gente, nas visitas, a gente orienta muito também sobre os direitos, né? A gente orienta que quando qualquer coisa não está certo, procura ver alguma autoridade, como vai no CRAS, até no posto de saúde também, porque no centro de saúde, quando a pessoa chega e apresenta uma situação, eles também tomam essas providências, né? Agora, também é difícil da gente descolar isso da pessoa idosa, né? A gente chegar num ponto de se abrir para a gente, né? Com muito trabalho, com muita visita, eles vão pegando confiança e eles começam devagarzinho a abrindo a situação, como que é o comportamento da família, né?
E aí a gente Falando em orienta para que ele... Sim, pode falar. Falando em comportamento, seu Paulo, a gente tem essas questões de violência, mas temos outras questões, e o senhor trouxe para nós um pouquinho, inclusive, da sua experiência, do seu testemunho, até de sofrimento, né, seu Paulo, nesse período aí de isolamento, mas o senhor foi buscando, de alguma forma, superar isso, buscando ajuda. Isso é muito importante. E aí a gente pode se perguntar como lidar com as emoções nesse tempo, né? Em especial para a pessoa idosa. Todos nós, de certa forma, estamos sofrendo, né? Porque o isolamento ele vai retirando muitas coisas que a gente já estava habituado a fazer, enfim, né? Até o fato da gente se encontrar, isso é o que mais incomoda a gente, né? E aí eu queria ver o que a Silvia está trazendo aqui para nós. O seu Paulo falou o que muitos de nós sentimos, essa angústia de ter que ficar em casa em isolamento social. Para a saúde emocional da pessoa idosa, o isolamento é muito ruim. E aí a gente podia pensar juntos aqui, quais as dicas que vocês, e talvez até o que o senhor está fazendo, seu Paulo, como lidar então com as emoções, né? Tentando superar essa angústia, enfim, o que o senhor daria de dica? O senhor, como uma pessoa que é muito ativa, faz parte de uma pastoral que acompanha os idosos, mas que nesse momento se vê impedido também de poder ajudar essas pessoas. E aí, como que o que o senhor daria de dica assim para nós? Então, uma das dicas que eu dou é diminuir estar assistindo notícias. Ou então procurar ver notícias num canal que seja mais verdadeiro, né? Mais verdadeiro não, que tem canais verdadeiros, né? Mas, no geral, aí, e o pior de tudo é nas redes sociais, né? Porque cada momento que você abre lá uma mensagem, vem contando um monte de coisa que você não sabe de onde que saiu e vai complicando. Outra coisa que me ajudou muito é a parte espiritual. Eu acho que se não fosse alguns canais aí de que fala da religião, fala de Deus, né? que fala de Deus, eu acho que tinha entrado em pânico psicológico o povo inteiro, né? Porque desde o primeiro dia do recolhimento, a gente todo dia acompanha um certo canal que traz uma força muito grande, traz uma esperança, um consolo, e quando a gente acompanha assim diariamente, de acordo com os textos que vai sendo passado, a gente vai percebendo que não é só agora que está acontecendo isso. Já passou, outras vezes já aconteceu isso e chegou num ponto lá que Deus viu que estava na hora e colocou a mão e foi solucionado, né? Então eu digo, a parte espiritual ajuda muito. A parte espiritual, ouvir notícias, mas não ficar tão fixado nessas notícias, né, seu Paulo? Agora eu vou vendo sobre pandemia, aí a pessoa entra em parafuso mesmo, né? Irmã Emily. Oi. Então, até a gente estava discutindo sobre isso no conselho um mês passado, um mês retrasado também. E a gente está até elaborando alguns videozinhos que estão já sendo editados para a gente começar a divulgar nas redes sociais para os idosos, com algumas dicas justamente por conta desse isolamento social, né? Eu lembro de uma palestra, de um seminário que nós participamos com os idosos já faz uns 2-3 anos aí, em que o médico geriatra dizia assim,
que o que mata mais a população idosa no Brasil, mais do que câncer, mais do que doenças do coração, mais do que diabetes, é o isolamento, né? O idoso estar sozinho, isolado, abandonado, isso mata muito mais a pessoa idosa do que doenças físicas. Então, veja a situação que nós estamos colocados nesse momento, né? Justamente para proteger a vida, você tem que se isolar, e você sabe que o isolamento te prejudica emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Então, realmente, eu concordo 100% com o que o seu Paulo falou, que essa dimensão da espiritualidade, independente da religião da pessoa, precisa ser cultivada, porque quem não cultiva a própria espiritualidade, numa situação dessa, a tendência a cair numa depressão é grande, né? Mas tem outras dicas também, né, que a gente está elaborando aí junto com o conselho, com os profissionais, para que os idosos consigam passar por esse período de uma forma um pouco mais leve, né? Por exemplo, a importância de manter uma rotina, né? Porque, de repente, você tinha uma rotina toda fora, né? Com grupos que você participava, ia na igreja, ia na casa de um filho, ia na vizinha, agora não pode mais. O que faz? Tem que criar uma rotina dentro de casa. Então, um horário para levantar, um horário de alimentação, um horário que você vai tomar banho, que você vai fazer uma leitura, que você vai dormir, vai tirar uma sonequinha depois do almoço. Manter essa rotina ajuda a manter o equilíbrio, né? Cuidado, né? Como o seu Paulo citou também ali, que a pastoral cuida dos idosos. Atenção à hidratação, porque como está todo mundo mais parado, a tendência é sentir menos sede. O idoso, por natureza, já sente menos sede. Parado, piorou. Então, assim, andar com a garrafinha grudada, né, dentro de casa, colocar uma garrafa em cada cômodo da casa para você se hidratar, tomar água, né? Porque a água é muito importante aí para o organismo. A rotina alimentar também, né? Fazer o alimento e comer nos horários mais ou menos certos, evitar comer na frente da televisão, né? Que não faz muito bem isso. Respeitar as sonequinhas, fazer alguma atividade física em casa mesmo, né? Caminhar pela casa, que seja. Até eu pedi agora, aqui na entidade, pedi para os nossos facilitadores de oficina elaborar uns videozinhos para a gente estar mandando para os nossos idosos, de alguns exercícios. Eu falei, façam o exercício na casa de vocês e filmem como o idoso vai ter que fazer lá na casa dele, porque não adianta a gente fazer aqui na entidade, no espaço do salão que a gente usava, porque aqui, lá em casa, eles não vão ter isso, né? Nem os materiais que a gente tinha aqui para fazer a ginástica. Então, eles estão aí pensando também os videozinhos para dar umas dicas, pegar o cabo de vassoura e levantar, baixar, sabe? Alguma coisa assim, mas ser criativo, inventar alguma coisa para se mexer, né, para manter esse movimento. E assim, o isolamento tem que ser físico, mas não precisa ser emocional. Então, dá uma ligadinha para os filhos, para os vizinhos, né? Agora, quem tem o celular com o WhatsApp tem a facilidade das videochamadas, né? Que você fala vendo a pessoa. Então, é uma forma de estar diminuindo essa ansiedade, esse sentimento de solidão, né? Então, quem tem condições liga todo dia, quem não tem, pelo menos um dia sim, um dia não, uma vez por semana, que seja, né? São formas da gente tentar diminuir essa sensação de solidão, né? Nesse período aí de pandemia. Muito bem, irmã Emily. Eu acho que são, e seu Paulo, orientações e dicas fundamentais. Eu estou vendo aqui no comentário que o seu Paulo tem uma horta orgânica, e ele não contou para nós, mas nós descobrimos. Olha, e o cuidado com a natureza é maravilhoso, hein? Quem tem um jardinzinho em casa, parabéns, seu Paulo. E a Vera acabou de falar que quem cuida dos idosos é como cuidar de um jardim para ficar bem bonito. E vocês, olha aí, vocês que fazem esse trabalho com as pessoas idosas,
são estes jardineiros maravilhosos. Olha que lindo. Obrigada. E quando a gente fala do cuidado, a gente, né, sempre pensa, a criança precisa do cuidado, né, de não cair, não se machucar, etc. Mas as pessoas idosas precisam muito também do nosso cuidado, do nosso olhar. E essas dicas que a irmã Emily e o seu Paulo nos trazem, de assistir, olha, o Padre Miguel, querido, Michelangelo Rameiro, obrigado pelo carinho aos idosos. Padre Miguel, querido, um abraço para o senhor, saudades. Então, de assistir um filme, né? Também uma dica. Essa questão de manter-se ativo é fundamental, fazer ali um exercício, né? Levantar, não ficar ali o dia inteiro esticado no sofá, né? Mas para que realmente possa se movimentar. Isso não é só para quem tem internet tem mais facilidade, né? De repente, entrar em um site de palavras cruzadas, tem alguns joguinhos, né, que ajudam a exercitar a memória, caça-palavras, né? São os filmes, né? Assistir filmes bons que tragam boas mensagens para a vida, cuidar dos animaizinhos, essa questão da horta aí que o seu Paulo não contou para gente, né? Até, assim, mesmo quando você não tem um jardim, um terreno grande que você possa fazer, tem formas de fazer hortinhas em garrafa PET, num balde, alguma coisa, um pouquinho de terra, plantar uns temperinhos, uns chazinhos ali, que além de você se desestressar, né, por causa do contato com a natureza, ainda você tem os temperinhos para colocar na comida, um chazinho que vai te acalmar, que vai fazer bem, né, para a saúde e para o emocional. Agora, tem uma questão que aí eu gostaria de chamar já passo para o senhor, seu Paulo, chamar todos nós que estamos aí acompanhando também, para que a gente assuma esse compromisso de ter um olhar mais sensível, mais carinhoso, mais atento aos nossos idosos. Então, se você que está ouvindo a gente agora tem filho, tem avós, tem pais, e às vezes você fica uma semana sem ao menos dar um telefonema, nós queremos puxar sua orelha, né? Pelo bem dos idosos, porque as pessoas precisam, isso que a irmã Emily falou. Nós temos o distanciamento social, que é o que é possível e é o remédio até esse momento. Agora, as ligações, olha o que a Simone está dizendo aqui para nós, né? As ligações e mensagens são importantes para que os idosos se sentirem amados, queridos, né? Então, é isso mesmo, a gente pegar o telefone, faz uma videochamada, por que não a gente organizar uma reunião aí, como essa que nós estamos fazendo aqui, a gente pode organizar. Então, quem tem um pouco de facilidade aí com os meios tecnológicos, a gente pode ir lá ver o vô e a avó, todo, né, à distância, organiza no celular do idoso, da idosa, para que eles possam baixar esses aplicativos, para que a gente possa ir buscando formas de amenizar esse sentimento, né, dessa distância. Então, a gente vai encurtar distâncias. Agora o seu Paulo vai contar para nós, acho que da horta. Então, a pandemia me fez criar uma horta. Logo nos primeiros dias da pandemia, uma semana por aí, eu já estava pronto para explodir. Aí eu pensei de fazer uma horta. Fiz umas estruturas de cano d'água e coloquei umas floreiras em cima. E estamos comendo, não estamos comprando mais alface. Olha aí, coisa boa. Ainda economiza, parabéns. Economiza, e é orgânico ainda, né? Trabalhamos com tudo orgânico, né? E é muito importante porque a gente tem uma atividade para fazer. O dia que não tem uma plantinha lá, não está fazendo uma mudinha, uma coisa e outra, até agora eu estava comprando muda, agora eu estou fazendo muda, né? Então, justamente para pegar mais serviço, né? E daí a gente
está comendo alface, tem hora que sobra até para os filhos, né? E eu passo o dia ali, não vejo passar o dia. Isso me ajudou muito. Outra coisa que a gente, aproveitando esse meio dos vídeos, a gente criou na família uma reflexão bíblica para toda terça-feira. A gente nos reúne, né? Reúne cada um na sua casa, mas fazemos o que nós estamos fazendo aqui, né? E isso ajuda muito, porque, além de ser uma parte que nos alimenta, também é momento da gente pôr em comum essa parte, né? E daí, como tenho 9 netos, 10, né? Porque tem um que chegou por aí agora há pouco, mas está voltando também. Criamos o dia do terço das crianças. E precisa de ver como eles ficam empolgados. Aí a gente, no final... Parabéns, que lindo! No final do terço, a Letícia, minha neta mais velha, ela me ajuda, né? Porque na tecnologia aí eu sou meio brabo, né? E ela me ajuda. E no final do terço das crianças, geralmente tem uma tarefinha a gente reúne cada 15 dias com as crianças, né? Da família é semanal, com as crianças é cada 15 dias. E daí, cada final do terço, a gente dá uma tarefinha para eles, desenhar alguma coisa. Primeiro era desenhar o texto, e desenharam muito bonito, né? E eles ficam louquinhos para apresentar o trabalho deles, né? Então, uma coisa que envolve a gente, leva o tempo da gente e também eles participam, né? Porque se faz só a reflexão da família, eles ficam de um lado. Então, pensamos de arrumar alguma coisa para eles também. Muito Nossa, bom. Parabéns, seu Paulo. Fiquei encantada agora. Vou divulgar essa ideia. Isso mesmo. E olha, parece que estão longe, mas quem sabe não estão se aproximando mais ainda, né, seu Paulo? As crianças da família, a partir dessa ação, né, do terço aí, desse incentivo. O Joel Luiz Soares, ele faz um questionamento aqui para nós. Ele fala, e os asilos? E as casas de repouso? Houve lugares desses, né, de asilos, casas de repouso, que teve muitas pessoas contaminadas, inclusive, né, vai aqui próximo de onde a gente mora, a gente soube aí pelos noticiários, não foi muito divulgado os locais, mas a gente sabe que isso aconteceu, né? Então, é um caso que a gente precisa estar muito preocupados, né? E aí ele pergunta, será que estão sendo fiscalizados? Eu não sei se o conselho está por dentro disso, irmã. Sim, essa eu acho que é a nossa principal preocupação no Conselho, são as ILPIs, né, que nós chamamos as instituições de longa permanência para pessoas idosas, que eram os asilos, né, chamados antigamente. Então, assim, nós estamos muito junto aí com a Secretaria de Saúde, com a Vigilância Sanitária, com a FAS, e o Ministério Público também, está bem em cima, né, para ter esse controle de como que está o cuidado, a proteção dos idosos nas ILPIs. Infelizmente, não tem como você evitar 100%, né, que não aconteçam aí a contaminação, e nós tivemos recente, sim, em Curitiba, alguns casos de algumas ILPIs em que quase todos ou todos os idosos acabaram se contaminando, inclusive os cuidadores, os profissionais que atendiam, por conta dessa situação que a mais grave que aconteceu foi justamente essa em que quase que 95% dos idosos foram contaminados, os cuidadores, os funcionários também,
E, para piorar, os funcionários daí tiveram que se afastaram para fazer o isolamento, a quarentena. Então, foi uma correria para conseguir atender aí essa situação. Os profissionais aí da FAS, da saúde, indo todos os dias na casa para verificar como é que estava a situação, mas graças a Deus eles estavam todos com sintomas leves, né? Não foram casos assim graves de precisar de respirador, de internamento, mas no conselho, essa foi uma das reuniões muito difíceis que nós tivemos. As procuradoras do Ministério Público estavam presentes na reunião, e inclusive por causa dessa situação, e nessa reunião, foi tomada uma decisão ali, uma deliberação no Conselho de se criar em Curitiba um grupo de gerenciamento de crise da Covid-19, com um olhar especialmente atento para o público idoso, especialmente para as ILPIs. Essa sugestão veio da promotora, né, do Ministério Público, e o Conselho foi unânime em aprovar, e já encaminhamos a resolução aí para o Poder Público para que eles se organizem e montem esse grupo de gerenciamento de crise, para que as decisões sejam tomadas mais rapidamente, né, quando acontece alguma situação assim. Mas, assim, a conselheira que é da Secretaria de Saúde, que faz parte ali do conselho, todas as reuniões ela traz informações para nós, e que a Vigilância Sanitária tem um grupo de estudantes da PUC, que também está fazendo um trabalho de monitoramento, ligando diariamente para as ILPIs, para ver como é que está a situação. Nós até tivemos que fazer uma visita numa instituição de longa permanência nesse período agora, por conta de uma denúncia, e deu até um rebuliço, assim, entre elas, porque as conselheiras chegaram lá para fazer a visita, e aí não queriam muito deixar entrar, porque como é que vai visitar agora, no tempo de pandemia, né, trazer vírus aqui para os idosos? Mas elas foram todas com todos os cuidados, com máscara, né, para evitar, não tocaram nos idosos, né, mantiveram distanciamento, para evitar, né, essa questão da contaminação. Mas as fiscalizações precisam acontecer, e estão acontecendo justamente para tentar diminuir ao máximo, né, evitar ao máximo o contágio. Mas a gente sabe que, infelizmente, esse é um vírus aí altamente contagioso, e o que a nossa grande preocupação, o nosso grande desafio no Conselho é contribuir ao máximo para proteger os idosos e que a gente consiga passar por esse período de pandemia com o menor número possível de idosos contaminados e menos ainda que venham a óbito, né? É a nossa grande preocupação no Conselho, e evitar e cuidar, e a gente tem liberado recurso, inclusive, né? Logo no início da pandemia, uma das nossas primeiras deliberações foi fazer uma dispensa de chamamento público para liberar o recurso para as instituições de longa permanência que são inscritas ali no Conselho. E estamos agora, recentemente também, a gente liberou um recurso para a Secretaria de Saúde comprar mais EPIs e poder distribuir para as ILPIs aqui de Curitiba, para que os cuidadores possam estar bem paramentados para atender os idosos, né? É uma grande preocupação nossa, sim. A gente está procurando estar atento e fazer o que está ao nosso alcance, né? E o máximo possível para garantir essa proteção. Numa situação dessas, nós percebemos a importância de um conselho municipal, onde a sociedade civil também está ali representada, né? Porque é a força da sociedade como um todo que vai buscando proteger e cuidar das pessoas idosas. Então, é fundamental. Como dizia a irmã no início, não precisa ser conselheiro para poder participar, mas que quem quer contribuir de alguma forma, como é a exemplo daquele senhor que você contou, que sempre estava nas reuniões, né? Agora não, porque não é presencial. Ele está se cuidando, né, também.
E assim também é no Conselho de Saúde, que todo mundo tem um perto da sua casa, a importância da gente participar no sentido de acompanhar como que está o desenvolvimento daquela política pública na sua região, né? Isso é bastante importante. E aí essa questão toda que o Joel nos perguntou e que você acabou de dizer, né, irmã, como que o Conselho está acompanhando, só vem mostrar para nós que aquele isolamento que se falava, então vamos só isolar, deixar isoladas as pessoas em situação de risco. Então, ou seja, vamos deixar os idosos isolados, que está tudo resolvido. Não. Né? O isolamento social ele se faz necessário para todos nós, aqueles que podem, logicamente, né, em serviços aí essenciais que precisam ser executados todos os dias, mas que, na medida do possível, as pessoas que podem desenvolver o seu trabalho na sua casa ou circulando o menos possível, é o que se faz necessário, porque a gente percebe que nessas casas de idosos, eles estão lá isolados, mas de alguma forma foram contaminados. Então, quer dizer que só o isolamento ali não resolve, precisa muito mais, né, cuidados, enfim. É porque os profissionais, eles vêm de fora, né? Então, provavelmente ali foi alguém que trabalha na casa, que acabou, talvez era assintomático, provavelmente era assintomático e acabou trazendo, né? E aí, por isso a importância dos EPIs, né? Então, nós liberamos aí um recurso para a Secretaria de Saúde para tentar aumentar a quantidade de EPIs nessas casas, justamente para garantir que nem o profissional contamine o idoso, e se o idoso está contaminado, não contamine o profissional. E uma das coisas que eu fiquei muito triste, assim, né, de escutar e nessa reunião que a gente fez, é que, assim, uma das ILPIs que teve aí todos os profissionais contaminados, a proprietária era particular, era uma ILPI particular, e ela estava com dificuldade de contratar profissionais para substituir os que se afastaram, e não era por falta de dinheiro, era por falta de encontrar pessoas dispostas a trabalhar nesse lugar, sabendo que os idosos estavam contaminados. Então, é aí que a gente vê como que nós estamos caminhando para uma sociedade cada vez mais indiferente, em que cada um só pensa no seu bem, e que a gente está se afastando daquilo, agora eu digo como religiosa, né, como cristã, daquilo que Jesus veio nos ensinar, né? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, e nesse ponto a gente tem que realmente tirar o chapéu e agradecer e reconhecer imensamente o trabalho dos profissionais da saúde que estão na linha de frente e que realmente estão se doando, né? Estão dando a vida, arriscando a própria vida para cuidar desses pacientes que estão com o coronavírus, porque não é todo mundo que se dispõe, gente. Não é todo mundo que está disposto a arriscar a vida e ir trabalhar num lugar onde se sabe que tem pessoas que estão contaminadas. Essa tem sido uma grande dificuldade das ILPIs, de contratar profissionais temporários para substituir aqueles que estão contaminados pelo vírus. Sim. Infelizmente, né? Eu quero dizer para vocês que a gente está caminhando para o final. Já? A conversa está boa, você viu como passa rapidinho, né? Já temos aí 1 hora e pouquinho. Então, eu pediria, assim, seu Paulo, a irmã Emily, quisessem deixar aí algumas palavras, né, mais de considerações finais, digamos assim. E aí eu estou vendo aqui que seu Paulo tem um monte de fã aqui, né? Esse a família toda ali, mais os amigos, né? Então, agradecendo o seu Paulo e elogiando muito. Parabéns. Um monte de gente gostando de conhecer o seu Paulo e olha que coisa boa, né? Então, as considerações finais aí para a gente ir encerrando, seu Paulo. Então, eu agradeço a oportunidade nessa roda de conversa,
e colocar um pouco daquilo que a gente vive, né? E aconselho, a Salete já falou, a ligação, gente, vocês, só para quem está nesse isolamento, é que sabe valorizar quando recebe uma ligação, recebe uma mensagem. Os filhos estão todo dia em casa, lá fora, né? Desde o dia que começou o isolamento, minha filharada e netaiada nunca entrou dentro da casa. Eles vêm, tem uma área no fundo, um espaço, chega ali, fica lá no canto e a gente no outro canto. Mas não passa um dia sem não ter alguém vindo fazer uma visita. E nesse momento que chega, às vezes a gente está lá para baixo, quando sai a gente já está com outra visão, né? Então, eu acho que a aproximação, não a aproximação que eu digo assim, a visita de um filho, de um amigo, é muito importante. E muito obrigado do convite. Muito bom, seu Paulo. Nós agradecemos desde já, com muita alegria mesmo, a gente ouvir o seu testemunho, um pouquinho da sua vida, né? Esse é só um pouquinho. Eu que já conheço um pouquinho do seu Paulo, eu sei que tem muito mais aí, quem sabe em outros momentos a gente vai conhecer mais, né, seu Paulo? Irmã Emily. Ele. Ok. É um orgulho trabalhar com o seu Paulo, ter ele na nossa entidade, né? Na nossa unidade do Secop, como colega ali do conselho também. Então, eu agradeço a Salete pelo convite, parabenizo, né, por essa iniciativa de estar trazendo esses diálogos aí com o pessoal nesse tempo aí de pandemia. Também me coloco à disposição para aquilo que for, né, aquilo que eu puder estar ajudando. E a gente está, assim, como todos, né, nós estamos nesse momento difícil de insegurança, um pouco de angústia, expectativa quando isso vai terminar, mas temos que renovar a nossa fé, a nossa confiança, né, em Deus, no coração de Jesus, como diz Madre Clélia, né, confia no coração de Jesus e vereis milagres. Então, é hora da gente realmente provar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, e tirar as lições também que esse coronavírus veio trazer para nós. Né? Realmente são muitos desafios que já estamos passando, eu imagino que vão vir outros maiores por causa das consequências que essa pandemia vai deixar, mas a gente não pode desistir, desanimar, né? Aposentar as botas, como diz, a gente tem que continuar lutando e acreditando e fazendo aquilo que estiver ao nosso alcance para garantir uma vida melhor, né, para todos. E, em nosso caso, estou representando aqui o conselho, né, para essa população idosa aqui da nossa cidade. Que bom, irmã Emily, poder contar também com a sua presença, a sua participação, os seus esclarecimentos, foi muito, muito bom. Eu acho que foi de trazer, assim, né, informações que eu não conhecia muitas coisas e com certeza muitos de nós que estamos acompanhando também é novidade e são elementos que vão nos ajudando a melhor contribuir para essa sociedade que a gente quer sempre melhor, pois nós fazemos parte dela, então nós também precisamos contribuir para que essa sociedade seja cada vez melhor e melhor de se viver. Quando a gente fala em defesa da vida, a gente fala em defesa da vida plena, em todas as suas etapas de vida. Então, hoje nós estamos aqui específico falando da pessoa idosa, né? Mas que todas as etapas sejam respeitadas e sejam olhadas com carinho por nós e com responsabilidade pelas autoridades que devem garantir essas políticas públicas para garantir, de fato, uma vida digna para todos e todas. Eu gostaria de trazer aqui uma reflexão, né?
a gente lembrar, assim, acho que faz muito essa relação da criança com o idoso, porque são as fases da vida que mais precisamos de cuidado, de atenção. Então, eu vou trazer aqui um comparativo, digamos assim, para a gente se espelhar e ter esse olhar de carinho, de atenção e de amor com essas pessoas que tanto, tanto fizeram e fazem por nós, pelas nossas famílias, pela nossa sociedade. Felizes são aqueles que compreendem meus passos vacilantes e minhas mãos que tremem. Felizes são aqueles que discretamente olham para o outro lado quando eu derramo meu café na mesa. Felizes são aqueles que sabem que eu preciso me esforçar para ouvir e muitas vezes para aprender o que dizem. Felizes são aqueles que sabem que meus olhos são embaçados. Felizes são aqueles que respeitam meu sono diurno, frente à televisão ou a minha insônia descontrolada. Felizes são aqueles que percebem quando ajudar é necessário ou não, e quando necessito ser estimulado para preservar minha autoestima. Felizes são aqueles que nunca dizem: você já contou essa história 2, 3, 4 vezes, e me escutam pacientemente como se fosse a primeira vez. Felizes são aqueles que me aceitam e me respeitam como sou agora e também como fui no passado. Felizes são aqueles que não têm preconceitos, que admiram o belo e o feio. Felizes são aqueles que sabem como trazer de volta boas lembranças de outrora. Felizes são aqueles que me poupam de preocupações e problemas desnecessários. Vocês ainda têm tempo para muitas resoluções. Felizes são aqueles que me cedem alguns minutos do seu atarefado dia para uma rápida conversa. Felizes são aqueles que, mesmo apressadamente, dizem: olá, tudo bem? Ou apenas para mim sorriem. Eu entendo. Felizes são aqueles que afagam levemente meus cabelos brancos ou minha cabeça calva. Felizes são aqueles que entendem que eu ainda sou capaz de compreender e sentir o amor e a rejeição, a justiça e a injustiça, a sinceridade e a falsidade, a alegria e a tristeza. Felizes são aqueles que percebem que eu ainda vivo, que eu ainda tenho sentimentos e emoções. Esta é para os nossos idosos. Que linda mensagem. Depois você me passa, vou usar ela. Também quero. Tá bem. Gente, olha, só quando você falou da questão da criança e do idoso, né, é uma coisa bem importante, é um dos temas mais novos agora da nossa entidade, essa questão da intergeracionalidade, né? Como é importante esse contato dos idosos com as crianças, com os adolescentes, renova a vida, né? Sem que dúvida. bom que você lembrou desse detalhe aí, não podia terminar uma live da pessoa idosa sem falar da importância da intergeracionalidade. Isso mesmo, né? A gente se entender como seres completos e únicos que somos em cada fase da nossa vida, né? Todas as fases merecem a atenção, respeito, cuidado. Então, hoje nós estamos aqui para cuidar mais ou motivar a cuidar e olhar mais para os nossos idosos e idosas. Irmã Emily, seu Paulo, muito obrigada pela participação de vocês, pelas contribuições, pelo lindo testemunho. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí nos espaços que vocês fazem a diferença na vida das pessoas. Isso é importantíssimo, né? E eu agradeço imensamente também a todos e todas que acompanharam a nossa live,
Eu vi que alguém falou assim, cheguei atrasada, mas valeu a pena, né? Valeu a intenção. Mas ela vai ficar gravada, então, Maria Bernadette, você vai poder assistir depois, e as outras pessoas também que, de repente, chegou um pouquinho depois, podem assistir, que vai ficar gravada, e podem divulgar, né, para que a gente, de fato, sensibilize mais e mais pessoas a ter esse olhar de cuidado com as pessoas que estão nessa fase da vida e que tanto precisam de nós todos, né? A gente precisa um dos outros, mas tem pessoas que têm essa necessidade de um olhar diferenciado, que são os idosos e idosas. Então, que a gente, de fato, possa olhar com muito carinho. Na próxima semana, nós continuamos, então, com o nosso Diálogos com Salete. Eu já estou convidando vocês que na próxima semana a gente vai conversar novamente. Então, acompanhe aí pelo Facebook, a gente vai divulgar o próximo tema da nossa live. Desde já, a gente convida e agradece, né, às pessoas que acompanharam, a você que acompanhou a nossa live hoje. Muito obrigada, fiquem bem. Se puderem, fiquem em casa, ajude a cuidar de quem precisa de cuidado. Um abraço, até mais. Até. Um abraço a todos. Tchau, tchau.